Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Você está no canal Follow the Ar e nesse segundo episódio do Contando com Dados, nós vamos ver um pouco sobre o discurso e alguns tópicos pertinentes para se alinhar o discurso com a sua narrativa e vamos entender o porquê isso é importante. Tudo bem? Então, eu preparei alguns slides para vocês e vamos ir conversando ao longo da apresentação, tudo bem? Então, vamos para os slides agora. Então, aqui nos slides, vamos começar essa apresentação. Para conseguirmos passar nossa informação de forma clara, nós precisamos alinhar nosso discurso, ou seja, aquilo que nós queremos nos comunicar, expressar, ou alguma informação que queremos transmitir com gênero. E para que você consiga entender a importância de alinharmos o discurso ao gênero, vamos a um exemplo ilustrativo. Em um e-mail enviado para o então diretor gráfico do New York Times, Steven Doenes, o colunista Nicholas Kristof, ele relatou que tanto a Fundação Gates, que foi criada pelo Bill Gates e pela Melinda Gates, eles haviam mudado os planos de fornecer computadores para países subdesenvolvidos para combater doenças provocadas pela água contaminada, ou seja, eles decidiram mudar os planos da fundação de fornecer computadores para passar a fornecer água potável para essas pessoas. E o que fez o Bill e a Melinda mudarem de opinião não foi o texto escrito pelo Nicholas Kristof, foi os gráficos que foram construídos por Jimmy Perry na revista. E esses gráficos, quando nós falamos em gráficos, a primeira coisa que eu acredito que venha na cabeça da maioria das pessoas é talvez um gráfico de barras, um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, um gráfico de linha, que são os gráficos mais explorados por todos e os gráficos que mais são vistos. Algumas outras pessoas podem pensar em infográficos. Aqui no Brasil, quem faz bons infográficos, que eu tenho recordação, é a revista Super Interessante, aí a Galileu, que eu lembro de cabeça, tem alguns infográficos interessantes. Para quem não sabe, infográfico você faz um desenho simples, uma ilustração, e a partir daquela ilustração você apresenta a sua narrativa ou o seu discurso. Então, só que eu tenho a foto aqui do gráfico e vocês vão ver que ele não tem não tem nenhum desenho. Ele é basicamente uma tabela com duas colunas aqui. Então, eu tenho aqui morte pela água, fazendo uma explicação rápida que milhões de pessoas morrem anualmente, milhões de crianças morrem anualmente por doenças provocadas pela água contaminada. Então, eu tenho a desordem e a estimativa de mortes por ano. Então, eu tenho diarreia, 3 milhões e 100 mil pessoas que morrem por ano, doenças estomacais, 200 mil, tripanossomos, 130 mil, e infecção intestinal, 100 mil. Então eu tenho aqui e uma explicação do que é essa, esse disorder, essa doença, no caso. Então, perceba que esse gráfico, por mais que esteja escrito em inglês, eu não sei se você consegue ou não ler o que está escrito aqui, mas você consegue saber o impacto que a água contaminada tem só de olhar. Por exemplo,
morte pela água. Você olha e você consegue entender que 3 milhões e 100 mil pessoas morrem por ano de diarreia por causa da água contaminada. Então, isso é algo bem impactante. E ao longo dessa série que eu vou trazer para vocês, os vídeos, eu quero não só construir gráficos, infográficos e mostrar como eu faria algumas apresentações, como eu também quero trazer alguns exemplos interessantes, é claro, na medida do possível que eu for achando e vou trazendo esses gráficos para vocês, tudo bem? Então, gráficos e diagramas como fatos, muitas vezes eles não se sustentam sozinhos. O que isso significa? Por exemplo, imagina que eu quero discutir faixa etária ou pirâmide etária no país, a taxa de envelhecimento das pessoas, a taxa de envelhecimento populacional. Eu posso trazer a pirâmide etária, mas esse gráfico sozinho ele não diz muita coisa. As pessoas vão olhar para esse gráfico, talvez elas compreendam esse gráfico, talvez elas consigam entender alguma coisa, mas vai ficar faltando a mensagem, o que você quer passar com aquele gráfico. Então, esses gráficos e diagramas, eles precisam estar dentro de algum gênero do discurso. E, embora cada vez mais a nossa comunicação seja mediada por redes sociais, ou seja, vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube, vocês estão tecnicamente numa rede social e essa rede social está mediando a nossa conversa, o nosso diálogo, ok? Então, o gênero prototípico e antigo utilizado pela maioria das pessoas é o modelo face a face, que essas interações eles combinam palavras, gestos e ações para criar um significado. Então, não sei se vocês assistiram à apresentação do Facebook do ano passado, o Facebook Connect, que o Zuckerberg apresentou o metaverso. Dos tópicos que ele abordou, não que eu acredite muito nisso, não que eu coloque culpa nisso que ele falou, mas ele está vendendo uma ideia. Ele falou que as redes sociais elas são muito bidimensionais, ou seja, você lê o texto e a partir disso você tenta presumir o ânimo ou a intenção do que aquela pessoa está passando. Então, e daí ele falou que isso provocou o crescimento do discurso de ódio, provocou muitas outras coisas. Então, à medida que nós vamos, talvez, para o metaverso, alguma coisa assim, nós vamos resgatar essa combinação de intensidade de voz, de gestos, para criar um significado e assim reduzir um pouco esse discurso de ódio que ele diz que é provocado pela embaralho na comunicação das pessoas. Opiniões à parte, mas isso acontece. Nós não utilizamos somente palavras para nos comunicar. Nós utilizamos toda uma linguagem corporal, toda uma intensidade de voz para dar um significado para aquilo que nós queremos. Então, com o que vimos até aqui, com o que nós discutimos, podemos dizer que a comunicação ela é estruturada em muitos níveis mais abrangentes do que ao discurso, ao qual nós iremos nos referir como gênero. E dos gêneros centrais do discurso que nós vamos utilizar, nós podemos listar a princípio 3, que é a argumentação, quando eu estou argumentando com alguém alguma coisa,
o jornalismo, que eu estou apresentando um fato a alguém. Então, por exemplo, se, se o jornal quer mostrar a inflação acumulada, a taxa de juros, ele vai mostrar um gráfico para mostrar talvez a evolução, o aumento ou a redução dessas taxas. E ele está apresentando a você um fato, ao que está acontecendo. A argumentação é, por exemplo, eu quero criar um novo produto dentro da minha empresa, então eu faço um Product Discovery, uma descoberta de produto através de análise de rede social, crio gráficos apresentando por que aquele produto é viável e apresento a gerência, a equipe de design e a equipe de produto como um argumento. E nós temos a conversação, que é uma conversa entre duas ou mais pessoas, ok? E nós podemos organizar o nosso discurso, né, para essas três vertentes da seguinte forma. Nesse começo nós vamos entregar os leitores e atraí-los. O começo também pode estabelecer as expectativas sobre o resto do discurso, ou seja, o que vai ser apresentado ao longo daquele discurso, para assim você conseguir nivelar a expectativa das pessoas que estão te assistindo. Dessa forma, elas não vão sair com aquele descontentamento que esperavam coisa a mais e nem com aquela sensação que tiveram muita informação, esperavam menos e receberam mais. Então, esse começo você vai nivelar a expectativa de todo mundo. Nós temos o meio, que consiste em uma sequência lógica de informações relacionadas, então você vai encadeando seus gráficos com as suas informações a fim de contar uma história para as pessoas, e nós temos um fim, que deve unir todas as coisas que foram apresentadas e deixar aos espectadores algo para ser refletido. Então, sabe quando você sai daquele filme do cinema e fica pensando naquele filme horas depois que ele passou, com alguma reflexão, com alguma coisa assim? Então, é isso que vai acontecer aqui. A hora que você termina seu discurso, a hora que você termina o que você tem para falar, o ideal é que a pessoa saia com o que você disse na cabeça e comece a refletir aquilo que você falou e aquilo que você apresentou. Então, esse vídeo foi um pouco mais demorado, nós demos uma pincelada, ok? Então, agora nós vamos voltar para a tela grande, onde eu vou encerrar esse vídeo, ok? Então, vamos voltar. Então, nesse vídeo que eu tinha para passar para vocês era isso. Esse começo ele vai ser um pouco mais de slides, um pouco mais de informação, eu não digo teórica, mas assim, um pouco mais de informação, onde nós vamos ver alguns conceitos, que eu preciso fixar esses conceitos com vocês, para a hora que eu for construir na live que eu pretendo fazer com vocês, for construir um dashboard ou organizar um gráfico, um visual, tudo isso estar justificado, essa construção, tudo bem? Então, não se preocupem com esse começo, ele é um pouquinho mais maçante sim, mas é por uma boa causa, tudo bem? Então, nesse vídeo eu me despeço de vocês aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o comentário de vocês aqui embaixo sobre as suas expectativas ou aquilo que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, tudo bem? Então, obrigado e até!